Bom dia, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu não sou daqui! Isso aí, bom, vocês estão vendo aqui que eu tô enchendo a minha cara de protetor solar. Afinal de contas, aqui na Praia do Forte, o calor tá de matar, graças a Deus. Vamos sair agora fazer um passeio inesquecível de bugre. Enquanto isso, o Léo está ali, ó, improvisando o banho dele ali. Improvisando mais ou menos, que tá top de linha, né, galera? É. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreve para curtir todos os nossos próximos passos. Beleza? Vamos lá! E aí, galera, bom dia, estamos prontos finalmente. O carro tava aqui nessa vaguinha, a gente tirou e colocou ele lá no sol, tá? Vocês sabem, a nossa energia toda, placa solar, e ontem a gente esqueceu de colocar a Maju no sol, mano. É que nem velho, gente, é carro velho, é que nem velho, tem que colocar no sol. Brincadeira, né? Não estamos querendo diminuir aí ninguém da terceira idade. É só uma brincadeira que às vezes a gente nem deve fazer, a gente faz. Mas enfim, a gente tem que colocar ali a placa para carregar. Quando a gente voltar, a gente pode ter a certeza aí que a noite vai ser bem tranquila. Estacionamos a Dona Maju bem aqui em frente ao estacionamento pago. Aqui fica bem próximo também da entrada do centrinho. Aqui você, em 5 minutos, acho que até menos, você consegue já chegar ali na igreja de São Francisco de Assis. E aqui, galera, para você estacionar, você precisa apenas procurar uma área azul, que é essa área aqui dessa placa que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Basicamente, essa placa aqui, você como turista, você consegue estacionar de 8 da manhã até as 22 horas. E o melhor de tudo, galera, você consegue pagar através de um aplicativo. Pode usar cartão de crédito, pode usar Pix, é maravilhoso. Acho que essa tecnologia tinha que chegar em todos os lugares. Você está chegando agora aqui no canal, estamos iniciando mais um dia de experiência aqui na Praia do Forte, na Bahia. E hoje, né, a gente vai fazer algo que a gente não tem feito aqui no canal. E aí, como a gente quer mostrar bem as atrações aqui da Praia do Forte, hoje a gente decidiu contratar um passeio de buggy. Vamos rodar aí os principais pontos turísticos aqui da Praia do Forte, né? Não só a Praia do Forte, mas são algumas praias ao redor. Parece que tem um passeiozinho de barco, uma tirolesa. Vamos ver como é que é. Vamos sentir essa experiência aí ao longo do dia. Nós estamos viajando, né, na nossa casinha, no motorhome, que ainda não está totalmente pronto, está improvisado. E se você ainda não conhece o nosso projeto Eu Não Sou Daqui, você já pode deixar o seu like desde já para nos ajudar e também se inscrever no nosso canal aí. Bom, galera, logo que você chega aqui nessa parte do centrinho, né, você já vê os bugs estacionados aqui. Contratar o passeio é fácil, você fala com a rapaziada ali e aí você já contrata aqui mesmo, é uma cooperativa, beleza? Como que a gente escolheu o nosso bugueiro, na verdade? A gente veio conversando, veio perguntando, né? Mas aí, na saída da praia, a gente conheceu o Heraldo. O Heraldo é um senhor, um carioca também, conterrâneo, na nossa área lá do Rio. E ele tá morando aqui na Bahia tem 15 anos, aqui na Praia do Forte. E a gente aí, por simpatia, né? Por gostar do papo e tal, decidiu fazer um passeio com ele. Então, para ver se o passeio é bom mesmo, vamos começar com tudo hoje. Vamos embora. E na época, matou-se muita baleia, porque não tinha cimento. Então a liga era com óleo de baleia e cascalho de areia de praia. E também para iluminar, fazer combustível para lamparina. E aí nós vamos passar ali no Instituto Baleia Jubarte, que eu vou mostrar para vocês a carcaça da baleia. Show tá de okay? bola. Pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, galera. Vamos conhecer. Vocês já viram aí que o passeio, além de turístico, é histórico e cultural, né? Então, vamos conhecer. Vamos lá. E aí, vocês estão animados? Faz tempo que a gente não faz um passeio desse, né? Olha o Michael!
Aê! Ela tem casa nesse condomínio aí da frente ali, ó. Ela mora mesmo lá em Salvador, numa cobertura de frente para a Baía de Todos os Santos. Sim. Lá no corredor da Vitória. Aí, galera, Veveta mora nesse condomínio aqui, ó, numa casinha branca lá atrás. Bem legal. A gente já sabe aqui que tem a cascatinha da Ivete, a gente vai conhecer ela logo logo. Não tem ninguém, porque geralmente quando ela tá aí tem vários carros lá. Quem tá muito aí é o filho dela, o Marcelo. Pegamos aqui a avenida principal, saímos ali do estacionamento, já mostramos para vocês agora. E vamos seguir, que lá na frente é o projeto Baleia Jubarte, onde vai ser a nossa primeira parada. Aí, galera, esse é o espaço Baleia Jubarte, então você pode conhecer. Aqui eu vou mostrar só um pouquinho para vocês, porque a gente vai seguir logo logo. Aí a carcaça da baleia, galera. Se vocês quiserem conhecer melhor o espaço aqui, funciona de terça a domingo de 9 às 18. Achei bem bacana aqui, ó. Esse mapinha mostrando aqui toda a área da linha verde, desde lá do comecinho. Olha que bacana. No passeio não está inclusa aqui a entrada no espaço Baleia Jubarte, mas é algo que a gente pode vir depois fazer com calma e tranquilidade. Igualmente o projeto Tamar, que a gente quer entrar para mostrar para você. Nos anos 70, a Praia do Forte era uma fazenda de um alemão chamado Klaus Peter, comprou. E eles fizeram um parque em homenagem a ele, a Klaus Peter. São 4 quilômetros de Mata Atlântica aí, é um passeio muito bonito, e dá para ser de bicicleta ou a pé. E aí o final vai sair lá na entrada do Iberostar, que é um corredor, que tem muito famoso aqui, Iberostar. Então aqui é o Parque Klaus Peter. Interessante, mais um parque voltado à preservação ambiental, né, a cuidar com o meio ambiente. Bacaníssimo, isso é importante demais. Ó, pegamos a avenida agora aqui, a estradinha que vai levar para a reserva Sapiranga. Aí o Heraldo estava falando pra gente aqui que no início é muito condomínio, né? Então você não vai ver nada demais, fora aqui para um lado e para o outro. Um pouco de vegetação aí da própria cerca aqui dos condomínios e tudo mais. Mas lá na frente parece que o negócio já fica um pouco mais deserto. Vamos lá, vamos ver. E o legal, galera, é que o passeio aqui ele é totalmente voltado para o meio ambiente. Inclusive, nessa reserva, a gente também tem uma área de camping. Então, se você não curte ficar na rua igual a gente, não curte essa rotizeira, você pode vir aqui com seu motorhome e ficar num camping. Agora sim, galera, o negócio começou a ficar bom. Já entrou no meio da Mata Atlântica, já tá um clima fresquinho lá, maravilhoso. Vamos seguir. E aqui, galera, é o camping da reserva Sapiranga. Beleza? Incrível. Tem motorhome lá, tem ônibus, ou seja, dá para motorhome grande também. Muito bacana e tem uma área vasta de barraca. Uma galera ali de barraca. Muito bacana. Vocês viram que a gente passou ali um túnel, né? Ali a gente passa justamente por baixo da BA-099, que é a famosa linha verde, né? E pro lado esquerdo ali é Salvador, né? E pro lado direito seguiria ali para Aracaju. Incrível. Um pouquinho mais à frente a gente já entra aqui no espaço de chão de barro mesmo e trilha. Aqui só bug e quadriciclo.
Bem gostoso, galera. Caminho apertadinho. Vai se desviando aqui da vegetação. Não tem que cortar nada não. Esse mato na cara mesmo, é isso aí, é preservação do meio ambiente. E com muita emoção, galera. Mais ou menos, mais ou menos. Mas é bem divertido, bem gostoso de vir aqui pelo meio da mata. O caminho, para quem não está acostumado, é um pouquinho emocionante. Bem maneiro. Agora vamos conhecer aqui a reserva melhor. Paramos aqui o bug, outros bugzinhos parados aqui. Heraldo, qual é o roteiro agora? Nós vamos descer até o rio Pojuca, ali pela uma trilha, e aí nós vamos lá para onde tem a tirolesa, caiaque, dá para tomar banho, que é a divisa entre dois municípios. Aqui nós estamos em Mata de São João e o lado de lá é Camaçari, onde tem o polo petroquímico. Show de bola, vamos que vamos. Isso aí é o nosso camisa 10, Heraldo, jogador da seleção. Bom, galera, o Heraldo tava falando aqui que, ó, deixar a mão esquerda livre, né? Pra segurar a cordinha ali pra não se estabacar no chão, hein? Descidinha aqui, ó. Tranquilo, dá pra fazer aqui, qualquer um consegue, pode ser idoso, pode ser criança, de boa. E com certeza, se precisar, alguém ajuda, né? Aqui é um pé de dendê. É onde faz ele tá focando agora. É um gomo, com vários gomos, faz um cacho. Olha, e aí que faz o azeite de dendê. Incrível. Para fazer a muqueca e fritar o acarajé. É o famoso dendezeiro. É o dendezeiro. Isso aí. E aí, vocês já tinham visto em algum momento o fruto do dendezeiro? E é daqui também, né? Para quem não conhece, que sai o mariô, que sai a talisca do mariô, né? Ogum adjo e mariô, ala coroa adjo e mariô, ogum pale palona, ogum adjo e mariô. Bom, olha que beleza isso aqui, galera. Vou virar para vocês ficarem deslumbrados. Somebody, anyone but me. You act like you want me, then suddenly drop me. Yeah, you drop me, yeah. Waiting around to go out with somebody, anyone but me. A temperatura da água é excelente, nada fria. Bem gostoso. E aqui nós temos a tirolesa, atravessa de barco lá para o outro lado e sai lá daquela árvore maior lá, ó. Aí vem pela tirolesa, por cima do rio, até aqui. Bacana, hein? Eles alugam caiaque também. Olha, tio, vai pegar uma piaba. O copo ainda. No copo? Que legal, rapaz. Maneiro, mano. Que maneiro, hein? Vai, hein? Você é pescador, hein, rapaz? Eu vou levar pra casa. Vamos fazer a tirolesa. O valor aqui é de R$60, também não está incluso no passeio. É um pouquinho salgado, né? Mas a gente já está aqui, está na chuva para se molhar. Vamos ver e mostrar a experiência para vocês. Vale a pena para gravar e filmar para vocês, beleza? Lá, já tá vindo alguém. Bom, galera, você já começa preenchendo um termozinho aqui. E aí você pode levar a sua câmera, sua GoPro, seu celular. Porém, o pessoal deixa bem claro aqui que a responsabilidade é sua. Beleza? Quer falar um pouquinho da tirolesa pra gente? A tirolesa, pessoal, bom dia. A tirolesa ela tem 12 metros de altura e 180 de comprimento. Aí você se equipa aqui, atravessa de barco pro outro lado e vem de lá pra cá de tirolesa. Vamos nessa. Vamos equipar, vamos equipar. Isso aí, galera. Cintinho aqui, ó. Ficar bem preso, seguro. Até quantos quilos pode fazer, amigão? 120. 120. Então tá tranquilo. Emagreci um pouquinho, né, galera? Já perdi um pouquinho desse cabo ósseo aqui. E o mínimo é 20 quilos pra criançada. Capacete, é tipo aquele capacete de kamikaze. O cara
Uso capacete, mas só por procedimento. Bora? Equipado agora, preparado. Valeu, meu brother. Valeu. Vamos pegar aqui um barquinho. Vou atravessar. E aí o Thiago vai atravessar comigo, mas ele hoje decidiu não fazer. Aqui mesmo? E aí ele atravessa e depois volta para pegar eu descendo. E eu vou com vocês aqui na mão. Então, galera, vamos atravessar o Rio Pojuca aqui, do lado de cá, Mata de São João, né? Que é um município aí onde Praia do Forte pertence. E o lado de lá, Camaçari, para ilustrar aí para vocês, é onde está localizado o Arembepe e outros destinos, beleza? Então vamos lá. O barquinho balança um pouquinho, mas aqui parece que o rio é bem rasinho também, não tem perigo. E aí, galera, do outro lado aqui um restaurante enorme, ó. Que delícia, na beira do rio. Muito gostoso, riozinho. E parece que Rio Pojuca, né, na língua indígena, significa águas turvas. É, uma ação interessante sobre o nome do rio, né? Que lindo, hein? Pronto, galera, atravessamos. Até mais, até já, te encontro do outro lado. E aí, tudo bom, mano? Beleza? Bom dia. Se chama Rodrigo, vou estar acompanhando você na tirolesa. Vamos lá, já tem uma escadinha aqui pra gente subir. Olha os slackline, galera. Aqui esse restaurante funciona todo dia? Todos os E dias. se a pessoa quiser vir só pro restaurante, como é que faz? Você vem da Barra de Pojuca. Tem que vir por Barra de Pojuca. Barra de Pojuca, e aí você vai pegar a direita, centro e direto, e você vem chegar aqui. Massa. E aí estaciona onde? Aí, tudo é estacionamento aí. Mas chega aqui de boca, o carro? Chega de boa aqui. Qualquer carro. Qualquer carro, moto, bicicleta. Isso aí, galera. Então já sabe qual é o nome do restaurante? O Irapuru. O Irapuru. Então já fica uma dica aí de um lugar gostoso, uma vista incrível e em Camaçari, né? Em Camaçari, é. Importante vocês também saberem isso. Barra de Pojuca a gente ainda não conhece, mas em breve estaremos lá também. Bom, olha a altura. São 12 metros de altura. O cabo de aço daqui até o outro lado, 180 metros. Massa. É alto, galera. Não é alto que nem lá em Canoa Quebrada, mas é alto. 12 metrinhos e é um lugar novo, né? Vamos subir agora aqui. Chegando lá no alto eu falo com vocês de novo. Chegamos, tranquilo. O gordinho fica ofegante mesmo, normal. Mas de boa. Escada. A altura. Massa. O amigo ali já se preparou também, ó. Já botou o equipamento de segurança dele. Mosquetão no cabo de aço. E um cinto. Excelente. Você pode subir aqui agora, por favor? Sobe aqui no banquinho. Me prepara mais aqui, confere os equipamentos de segurança. Para ver se está tudo direitinho. Basicamente são duas roldanas, né? São duas rodando. Em cada um, com o mosquetão e o cinto preso. Bacana. Então, ó, você vai segurar só aqui, ó. Tá bom? Nunca pôr a mão nem aqui quando estiver em movimento. Vai estar sentado, bota só as duas pernas pra frente. Você só vai fazer isso, curtir o passeio. Show. Valeu? Posso ir sem as mãos, por exemplo? Ó, aqui nesse percurso aqui pode, mas antes de você chegar lá, você tem que segurar por causa do freio. Beleza. Valeu? Show de bola. Bora, galera. Quando quiser, viu, pessoal, que tá tudo pronto já. Isso aí, galera. É isso aí, não tem jeito. Positivo, positivo. Vida de youtuber é isso aí, ó. Tem que parar, tem que filmar. Mas no final vale a pena. A gente se diverte e leva vocês juntos aí da gente.
Vamos esperar o amigo aqui dar o ok. Valeu, valeu. Positivo daí negócio. Vambora. Só pular, Só né? pular, é. E aí, top? Massa! Tá aí, galera. É rapidinho, né? Vocês sabem, tirolesa é rápido mesmo. E se não for rápido, não tem graça, né? Bacana. É pesadinho, né? Só 100 quilos. Valeu, meu irmão. Bom Valeu, passeio aí, rapaziada. Obrigado. viu? Pelo aqui, ó. É, o negócio é top. ABS com EBD. Aí, galera, então estamos visitando aí mais um rio da linha verde. Como vocês sabem, toda essa área aqui, dessa estrada, né, onde tem esses lugares maravilhosos e paradisíacos, todos eles possuem um rio praticamente. E a gente tem toda essa área de verde preservada, toda essa área de mangue, que a gente já sabe que é super importante, né? Que é um berçário da vida marinha. E depois dessa tirolesa, a gente vai conhecer a famosa cascatinha, finalmente, de Ivete. Pseudo Ivete, né? Cascatinha. Que parece que teve um clipe, né, da Ivete que foi gravado aqui. Porém, a Ivete mesmo não veio, né? Foi só o clipe que foi feito aqui. Mas o que vale é curtir a experiência, ir lá ver, conhecer, né? E aproveitar um pouquinho. Vamos ver como é que é essa tal de cascatinha. E aqui, galera, a gente continua andando pela Mata Atlântica. Clima fresquinho, uma delícia. Vale muito a pena visitar aqui essa região aqui, que é totalmente preservada. Reserva de Sapiranga. Vários dendezeiros, mais um dendezeiro ali. Aí, galera, aqui é área de mangue, né? Tem caranguejo, então esses buraquinhos aqui são os buraquinhos deles. Olha que visual, galera, que lindo. Geraldo sempre atento aqui, nos orientando, né? Pra não se machucar e tal, como caminhar. Também deixamos o restante das nossas coisas guardadas, né? Pra gente vir aqui com mais tranquilidade. Tá margeando aqui, galera, esse riozinho até agora, ó. E parece que nós chegamos finalmente na cascatinha. Olha lá. Vou olhar um pouquinho o Ori, pedir a benção à Mamãe Oxum. Cascatinha de Ivete. Delícia, não para refletir. É aquela cachoeira pra você, né? Nadar, mergulhar. Mas só de vir aqui, pegar um pouquinho desse axé, dessa água, vale a pena. Lembrando que não é uma cachoeira, gente, é uma cascatinha, então venham com isso em mente. Ó, vou seguir mais um conselho do Heraldo aqui, hein? Ele falou que a galera geralmente deita aqui, ó, e deixa a água limpar. Vamos ver. E galera, não sei há quanto tempo vocês acompanham a gente aqui nesse canal, mas se você voltar lá pra frente, lá no início, você vai ver que eu sempre fico sem chinelo na trilha. É verdade, galera, sempre arrebenta, é uma coisa incrível. Desde o primeiro vídeo do canal, não sei se vocês já assistiram, a gente tem uma playlist chamada Desde o Começo, a gente vai colocar aqui o nosso primeiro vídeo que a gente fez, a trilha do Perigoso. Léo perdeu o chinelo no meio da trilha e aqui pra variar, mesma coisa. Dei pra dizer que eu não mergulhei, tá? Chegamos aqui de volta no rio. Vou dar um mergulhinho aqui no rio, afinal, né? Fica aí mais um mergulho pro canal. Vamos aqui ver como é que são as águas do rio Pojuca. Vamos ver o fundo, se é arenoso, se é argiloso. É bem rasinho até agora. Já pingou um pouquinho. Chegando aqui na altura da cintura. Olha isso.
Finalmente água doce, né, galera? A gente tá aí acostumado a praia. Como é que eu ia vir aqui no Rio e não ia fazer um videozinho aqui na água doce? Vocês já viram de drone aí como é que é? Então, não vou entrar muito. Vou ficar aqui pela beirinha. Fazer um 360 aqui para vocês curtirem a paisagem. Já viram aí, né, a tirolesa. Também emocionante. Bem bacana. Lá vem Thiago também, não aguentou. E vai vir também se banhar nas águas de Mamãe Oxum. Depois pegar um axé aqui nas matas de Pai Oxóssi. Afinal, é um homem de Laguna Dé, né? Como é que ele não viria aqui se banhar no rio de sua mãe? Água doce, querido. Que delícia, galera. É realmente uma experiência. Não sei a tirolesa porque eu não fiz, né? O Léo vai poder falar melhor pra vocês se vale a pena ou não. Não sei se vocês já viram, a gente já fez uma tirolesa antes. Vou colocar o link aqui que tá imperdível. Vejam, deem um like lá e se inscrevam no canal. Lá, inclusive, galera, deu pra eu girar na tirolesa e ficar de cabeça pra baixo. Aqui eu não me senti muito seguro porque é curta, né? E aí fiquei meio assim. Ali na área das árvores, vocês viram que eu tive que ir puxando a perna e tal, e eu vim girando, né? Enfim, foi bacana, foi legal, valeu. Que delícia, galera. E o mais legal aqui também é que tem bastante animais aqui, inclusive temos bicho preguiça passando por aqui também. A gente não conseguiu ver nenhum, mas a gente sabe que tem aqui toda uma fauna, uma flora. Isso é muito legal, galera. Partiu para o próximo destino. Então, depois de curtir o riozinho aqui, dar uma nadada, vamos para o Centro Ecológico de Visitação aqui da Reserva de Sapiranga. Vamos lá conhecer, da prefeitura, então é de graça, então a gente vai conhecer. Não tem jeito, tá? Vou falar de novo. Lixo é no lixo. Isso aqui é uma reserva ecológica. E isso aqui não tem cara de ter sido turista que jogou aqui não. Pode até ser, tá? Mas é um fumo de tabaco, né? Pra fazer o cigarrinho, o palheiro. Por favor, galera, bota no bolso e leva pra casa. Todo vídeo a gente vai falar sobre isso. Isso aqui é feio. Não faça. Chegamos aqui no Centro de Educação Ambiental Reserva Sapiranga. Vamos ver o que eles têm aqui para dizer e explicar para a gente sobre, né, o bioma local aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aqui eles vão dar uma explicação. A jiboia que a gente pode encontrar aqui, ela é mais aquática, fica em rios, lagos, água doce. Esse aqui é o puro real, não é só a pele. Se quiser captar também é interessante. Essa chega até 10 metros, é bem maior. E o que ela se Mas alimenta isso aqui? tem por aqui na mesa. Positivo, a gente tem as duas espécies. Essa qual é a espécie mesmo? Essa é a jiboia. É jiboia. E ela se alimenta do que aqui? Normalmente ratos. A gente dá 1, 2 ou 3 ratos. Isso depende do tamanho do rato também. Aqui, como eu falei, tem a casa de trás, os dentes. Cadê eles estão? Os dentes virados para trás, como eu falei. Como se fosse uma serra para facilitar engolir e segurar o animal. Que é a jiboia, sucuri e caiana. Jararaca, cascavel, surucucu são as cobras peçonhentas. São mais rápidas, então ela injeta o veneno no animal. O animal vai morrer pelo veneno e ela vai engolir. Coral verdadeira é a mesma coisa, tem peçonha, tem veneno, uma das mais peçonhentas do Brasil. Coral falsa também tem veneno. Qual é a diferença da coral verdadeira e da falsa? Vamos lá. Dependendo da região, a coloração vai mudar. A gente não usa mais, nenhum biólogo hoje em dia não usa a coloração como base. Porque dependendo da região, vamos dizer que no sul, uma coloração seja aqui seja falsa
lá seja a verdadeira. Então não tem como distinguir. Então o ideal não mexer. Mas as duas têm peçonha. No caso da coral ou da coral falsa, ela tem pouca peçonha, então não é tão letal como a verdadeira. Ela precisa morder, isso é a falsa. Precisa morder e girar a cabeça. Isso para conseguir injetar o veneno, porque a presa dela é um pouco mais recuada para injetar. Coral falsa e a cipó. A cipó, aquela pequena, também tem peçonha. A cipó vive na árvore, né? Vive mais no alto, sim, né? Na vegetação. Essas cobras, elas são daqui? Elas têm aqui na reserva sim. também? Na Mata Atlântica, sim. Massa. Em todo o nosso bioma a gente tem. Normalmente, né? Essa aqui são o tatu e o jabuti d'água doce, que a gente tem bastante aqui também. Ali são reais, se quiser tocar também, interessante, o tatu. Araçari do bico branco. Ele é o parente do tucano. Ele é menor que o tucano e normalmente voa em casal, a fêmea e o macho. Gavião caramujeiro, a gente pode encontrar também perto de rios, lagos. O bico curvado, isso para facilitar comer caramujos. Então, ele se alimenta também de caramujos. Arara canindé, ela não é só do nosso bioma. Normalmente a gente vai encontrar ela mais na Amazônia, Minas Gerais, Mato Grosso. Aqui ela passa de passagem, então é bem difícil a gente visualizar ela. Ápia ou arpia, é a maior ave de rapina do Brasil. De uma ponta a outra da asa, dá 2,5 metros aberta, ela consegue pegar um animal até de 9 quilos. Ela consegue carregar. Vem aqui para pegar bicho preguiça também, ela se alimenta. Os dois estão em extinção, o bicho preguiça e a ápia. Garça branca, o tatu verdadeiro, iguana. Aqui no Brasil a gente tem as iguanas, que sempre foram nativas do Brasil. O camaleão não é nativo do Brasil. É aquele que faz a troca de cor, a coloração. Aqui a cor só vai mudar quando vai ficando mais velho, a coloração vai ficando um pouco mais escura. Qual é o seu nome? André. Valeu, André. Obrigado pela explicação aí. A gente vai colocar lá no nosso canal, pode ser? Valeu. Então aí já dá para vocês terem noção da quantidade de espécies que tem aqui numa reserva ecológica como essa, né? Então, a importância, né, da preservação e da manutenção. Ou seja, a gente tem aqui a jiboia, a gente tem diversas outras cobras peçonhentas, e não, a gente tem a arpia, que é um pássaro em extinção, e a gente também tem bastante bicho preguiça, que o Heraldo estava contando pra gente aqui, que aqui é comum ver bicho preguiça. Não tivemos essa sorte hoje, mas quem sabe até o final do passeio. Vamos dar uma olhadinha agora aqui nas abelhas brasileiras. São abelhas sem ferrão. Bom, já está havendo uma explicação ali para uma galera. Vamos chegar aqui para a gente pegar do início, para a gente entender bem. Mas já estamos vendo aqui diversas casinhas, né, daqueles criadores de abelha, que são aquelas caixas em que as abelhas vão construindo a colmeia ali dentro, né, e depois dessas caixas são retirados o mel. Deixa ela acabar ali que a gente quer pegar a explicação desde o início, né? Então, vamos esperar um pouquinho aqui pra gente ver. Já vi ali que ela abre as caixas, mostra, tem mais de uma espécie. Bem bacana saber que a prefeitura tá tão engajada assim com a questão ambientalista, falando sobre as espécies, dizendo, né, como elas são, falando um pouquinho sobre cada uma, dizendo se está ou não em extinção, para a gente saber, né, o que está acontecendo. Eu acho que é super importante, educação nunca é demais. Verdade. Eu sou Rose, sou agente de preservação aqui do Centro de Educação Ambiental, e esse aqui é o nosso meliponário. Meliponário é toda vez que for abelha sem ferrão. Quando for com ferrão, é arpiário. E claro, a gente não pode jamais vir desprotegido. Tem que vir protegido, com aquela roupa toda específica. São apenas 3 espécies de abelhas. E a gente vai começar pela jataí. É considerada uma abelha urbana, é bem pequenininha. Às vezes a gente pode ter até em casa, mas desconhece que seja uma abelha porque ela não tem, né, aquela característica da abelha tradicional que a gente está acostumado a ver. Ela é considerada uma abelha urbana, ela pode fazer a casinha dela no nosso telhado, na nossa parede. E a jataí tem um diferencial que ela só consegue 1 litro de mel por ano. Caramba! 1 litro de mel por ano. Isso não é por abelha, é por colmeia mesmo, né? Cada casinha consegue fazer apenas isso. E aí o mel da jataí, gente, é muito bom para quem está fazendo um tratamento de catarata, para quem tem inflamação no olho e vai fazendo um tratamento pingando mesmo as gotinhas de mel no olho. E tem pessoas que eu já apresentei que realmente falou, eu faço esse tratamento e eu tô vendo o resultado.
Isso é muito bom, Que é um massa. sinal muito positivo. Natureza Ó, mostrando toda a sua força. Né? Exatamente. Essa daqui é a maior que a gente tem, é a Uruçu. E a Uruçu sempre fica uma na guarda. Agora uma coisa muito interessante, sempre será fêmea. Porque quando for relacionado a trabalho, esqueça macho. No mundo das abelhas, o macho é apenas reprodução, reprodutor. Ele não trabalha. Então não é ele que vai nas flores, não é ele quem faz mel, não é nada disso. Ele é reprodutor somente com a rainha. Ela consegue produzir em torno de 6 ou 8 litros de mel por ano. Que incrível. Bem incrível. Ela é a maior. Ela é a maior. Linda, Ela só não linda, tem linda. ferrão, mas é a maior. O mel da Uruçu é muito bom para fortalecer o sistema imunológico. Muito bom. Bacana. Vou deixar aqui, depois eu fecho só para não machucar. Vamos para a terceira e última espécie, que é a iraí. Como vocês podem notar, a guarda dela é feita com mais de uma abelha. Enquanto a Uruçu é uma abelha apenas, a iraí ela faz com mais de uma abelha. E o engraçado, um diferencial que é característica dessa abelha aqui, ela fecha a entradinha da casa durante a noite. E aí durante a manhã ela abre. Com a leve camada de cera também ela fecha. Interessante. Ela também é considerada uma abelha urbana. Eu vou abrir aqui, você vai ver que ela é mais calminha do que as outras duas. Nem vai voar, vai continuar o serviço dela, tudo certinho. É bem diferente São também. bem pequenininhos. Eu não fazia ideia que isso era uma abelha. Tanta espécie de abelha. Que incrível. A iraí só consegue produzir 300 ml de mel por ano. E às vezes nem isso tudo. Tem vezes que ela nem consegue. Tá bom? Então, quando tem pessoa que desiste de cultivar esse tipo de abelha pela quantidade. Mas se for pensar pela qualidade, ele vai continuar. Porque a qualidade é muito boa, tá? O mel da iraí é muito bom. Ele é cicatrizante e também anti-inflamatório. Tem algum ferimento, é indicável também fazer um tratamento com o mel da iraí. E aí, Show de são bola. apenas 3 espécies de abelhas sem ferrão. Meliponária da reserva Sapiranga. Maravilha. E Obrigado, aí, pessoal? Obrigado, tá? Obrigada a Até a você. Gostaram das explicações? O que vocês acharam? Eu nem imaginava que tinha esses tipos de abelha e que essas outras abelhas tão pequenininhas eram abelhas, né? Coisa incrível. Desculpa, qual é o seu nome? Rose, Rose, obrigado. obrigada a vocês. Podemos colocar no nosso canal do YouTube? Fique à vontade. Obrigado. Aí, Então, galera, vem visitar a Roseli pra vocês conhecerem aqui essas espécies de abelha, que é muito interessante. isso aí. Vamos continuar o passeio. Outra coisa interessante, galera, estação de sustentabilidade da Mata de São João. Então aqui você consegue, ó, embalagem longa-vida, papelão, papel colorido, papel branco, vidro colorido, vidro incolor, outros metais, alumínio, plástico, garrafa PET. Isso tinha que ter não só aqui, mas em toda a cidade, em todos os lugares, em cada esquina tinha que ter uma estação ecológica dessa aqui para a gente conseguir descartar e dar o destino certo aos nossos resíduos. Isso é muito importante. Mas de qualquer jeito, dos passeios e das cidades aqui que a gente já foi da linha verde, Mata de São João, Praia do Forte, tá dando aula aí de medidas, né, ambientais, medidas educacionais e ambientais. Estamos de volta aqui na principal e agora a gente vai seguir lá pro Castelo Garcia Dávila, que é mais um rolezinho cultural aí para vocês conhecerem e entenderem a história aqui de Mata de São João e da Praia do Forte. Chegamos, Geraldo arrumou uma sombra aqui pra gente não queimar nossa bunda depois aqui no banco. Isso é muito importante. Vamos. Esse corvinho aí, ele esquenta rápido. É, Aí, normal, meu amigo, faz se não parte. botar uma toalha. Importante também lembrar, galera, já está escrito de cara aqui na placa, tá? Que a destruição, retirada de qualquer material, tá? Ou remoção da terra deste local está sujeito aí às penalidades previstas na lei, beleza? Isso aqui é o protegido pelo IPHAN, que é um Instituto do Patrimônio Cultural Brasileiro aí, né? Muito importante na nossa história. E vamos agora adentrar aqui para conhecer aqui o Castelo de Garcia Dávila. Bom, galera, então se você vier sozinho por conta própria,
você vai pagar R$40 por pessoa. Se você vier com o passeio de bug, devido a ser, né, um passeio da Associação dos Bugueiros aqui da Praia do Forte, você vai pagar 20 por pessoa. Então, acaba pagando, né, 1 por 2. Show de bola, já é alguma coisa. Vamos entrar aqui, já logo à direita, uma salinha, um vídeo de 2 minutos aqui. Vamos dar uma olhada para a gente entender bem, né, do que se trata. Tá gelado, galera. Ar-condicionado bombando. Vamos lá. O Castelo Garcia d'Ávila é um símbolo da colonização e do povoamento do Brasil. Ele foi erguido no alto de um monte em frente ao mar, entre 1551 e 1624, e serviu ao mesmo tempo de residência e fortaleza militar. Foi daqui que 10 gerações da mesma família, ao longo de 300 anos, dominaram 10% do território brasileiro. E é isso aí, galera. Uma rápida apresentação do que a gente vai ver. Vamos seguir. Saindo ali da salinha, você tem toda essa área aqui de descanso, né? Uma piscina, aquário, sei lá. E vamos começar aqui a entrar no museu. Vamos ver. Aqui, ó, é uma área de demarcação do que ele era proprietário. Ele tinha a terra daqui até São Luís do Maranhão. Eram 800 mil quilômetros quadrados, ou 10% do território brasileiro era dele. E ele demarcou com coco. Por isso que o Nordeste brasileiro é cheio de coqueiro. E ele trouxe, eu achei que era nativo, mas ele trouxe da Índia. Então o coco veio da Índia e se adaptou bem ao Brasil. Tanto é que o Nordeste brasileiro é cheio de coqueiro. Só que era uma época de muita barbárie, que quem morava aqui eram os índios. E os índios eram canibais. Então os índios não conheciam a pólvora. E os portugueses já... Então a barbárie de matança foi grande. Na realidade, Cabral, quando chegou aqui, achou que era uma ilha. Chamou Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, depois Brasil. Por que Brasil? Tinha muito pau-brasil. O índio, o cerne dele é vermelho. O índio chamava de brasa. Brasa Brasil. Foi daí que surgiu o nome Brasil, por causa do pau-brasil. Mas só que Garcia d'Ávila explorou muito e levou a maioria de ouro, pedras preciosas e madeira que ele encontrou, ele levou para lá. E ali nós vamos ter as escavações que foram feitas, o material que foi achado aqui no castelo. E aí, galera, eu vou dando aqui, ó, uma pincelada para vocês verem, e depois, se vocês quiserem, vocês pausam aí para tentar ler, tá? O que está escrito. São balas de canhão, galera, e balas de morteiro. Vamos ver as embarcações. Aqui são as embarcações que eles navegaram. São caravelas e anaus. As caravelas ela trazia as pessoas e as anaus traziam material, coco, escravos, pedras para construir o castelo. Então eram essas embarcações que eles navegavam na época. Incrível, né, galera? Maquete perfeita, réplica perfeita. E é a cópia exata, né? Imagina vocês aí atravessando o continente. Caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo. E aqui embaixo, galera, ó, mais material encontrado. Material encontrado nas escavações. E aqui são os animais que a gente tem na reserva. Jaguatirica, bicho preguiça, lontra, gato do mato lá na frente, tamanduá mirim, filhote e pato selvagem. Que bacana esse pato selvagem. Enorme. Olha o bicho preguiça, galera. Lindo. E aqui é a maquete do castelo. Era uma casa forte, que originou o nome de Praia do Forte. E por que ele fez aqui? Que era o ponto mais alto entre Salvador e Aracaju. Ah, que bacana. Então, ele tinha uma visão privilegiada. É uma casa que a primeira construção foi a capela construída. Ela é uma capela sextavada, tirada de Nossa Senhora da Conceição de Portugal. E é uma casa com 26 quartos e tinha uma particularidade. As telhas eram feitas nas coxas dos escravos. Então eram desiguais. Foi daí que nasceu o nome feito nas coxas, que é feito de qualquer jeito, que é feito desigual. E por ele ser uma casa de visualização,
ele sabia que existia uma corrente marítima, por ele ser navegador, que vinha do Nordeste. Então, antes de chegar na Baía de Todos os Santos, eles passavam por aqui, porque na época não tinha motor. Então, eles navegavam por vento e por corrente marítima. E ele sabia que tinha essa corrente marítima antes de chegar lá na Baía de Todos os Santos. Então, ele avisava. Como ele avisava se não tinha telefone? Ele bolou uma chaminé. Então, ele tacava fogo aqui e a fumaça saía e ele botou pontos de comunicação em Portão, Itapuã, até chegar no Farol da Barra, onde tinha o forte, que já na época já existia o forte. E aqui é a frente da casa, ela é frente para o mar. Aqui que chegavam as carruagens e ali eram as baias. E era uma casa que tinha tudo, telhado, porta, janela, escada, era bem completa. Era uma casa provavelmente bem confortável. Linda, né? Muito bonita. Incrível. Arquitetura impressionante. E também é chamada de medieval porque ela é feita em arco. Então é tirada da Idade de Roma, da Idade Média de Roma. Por isso que é a primeira construção medieval, que é feita em arco. E as construções em arco as que mais duram. Sim. E hoje nós vamos lá para ver como ela está hoje. Visualizaram bem como ela era. E aí vamos ver como ela está hoje. Chaminé, né? A capela. Aqui à frente da casa, que era de frente para o mar, onde tem as escadas, janela, porta, onde as carruagens chegavam, os saraus também eram feitos aí, as festas, tinha essa lateral toda da casa. Então é como ela era. E hoje ela está assim. É uma visão lateral. Só foi reformada a capela. O restante só ficou o que é pedra. É uma visão lateral e essa é uma visão aérea. Tem o conteúdo todo interativo aqui, né? Você vai mexendo aqui, ó, vai aparecendo lá. Aí vou clicar aqui de novo, vai mudar para a visão aérea, outra da parte de cima. É legal, bem maneiro. E aí saindo ali de dentro, galera, já logo aqui você já vai encontrar uma lojinha com lembrancinhas daqui do castelo, xícaras, camisetas. Famoso souvenir, né? Interessante. E aí para lá a gente vai encontrar o Castelo Garcia Dávila, e dizem que tem uma vista bacana. E vamos ver essas paredes, né? Que o que sobrou na verdade hoje são paredes, né? Feitas com uma argamassa especial, que era aquela argamassa produzida lá embaixo, né? Lá antigamente na descoberta. Era feita aí à base de óleo de baleia e cascalho de areia, beleza? Inclusive um dos fatores, né, que detonaram, que acabaram com as baleias foram esses usos, né? Tanto para óleo de lamparina, tanto para construção, enfim. Tudo isso contribuiu para a gente chegar no ponto de que a gente está hoje, né? Com as baleias aí cada vez mais em extinção. E daqui a gente já consegue ver a gameleira, a famosa gameleira aqui do Castelo Garcia Dávila. É uma gameleira aí de aproximadamente 140 anos de idade, beleza? E se você não sabe, né? Isso aqui, essa árvore, né? É uma árvore sagrada pra gente da cultura afro-brasileira, pra gente do Candomblé, e representa Iroko, né? E é da gameleira que é feita, né, a gamela, que é aquela, é como se fosse um prato, né? Um prato de madeira, né, uma fruteira, e que no Candomblé a gente serve a comida de Xangô na gameleira. E geralmente a gamela está embaixo de um pilão, né, que é o que sustenta aí a força de Xangô. E a gameleira em si é ligada ao orixá Iroko. É um orixá muito importante para a nação Queto. Segundo o Heraldo aqui, ela está com por volta de 170 a 180 anos. Vamos aqui colocar a mão nela, sentir a energia dela, pés descalços, ori descoberto. Vamos
tocar nela aqui. Pô. Pegar esse axé, essa força dessa raiz. Axé. Enorme, galera. Enorme, enorme, enorme. Isso é muito axé, galera. Em pensar que a gente, né, tinha muitas dessas árvores, como também aquelas árvores grandes da Amazônia também tinham muito, e muitas delas foram derrubadas, né? Agora, finalmente aqui, Castelo Garcia Dávila. Que incrível, já aqui a capela enorme, muito alta, teto muito alto, muito bacana. Capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, sincretizada aí na Umbanda do Rio de Janeiro como Oxum. Gente, de cara aqui já vê uma estrutura linda, 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 linda. Olha isso, galera. Olha essa arquitetura. Muito top. E ela é feita em abóbada, porque não tinha alto-falante na época. Então para ela dar a sonoridade. Você vê que tem eco. Para que eles ouvissem a missa rezada, foi feita em abóbada, propositadamente, para dar o eco, para ter sonoridade. E esses dois santos são originais. Ali é Santo Antônio e São Francisco. São originais, desde aquela época. As que estão lá na frente não são, não. Então é da época do descobrimento, bem dizer. Da época do descobrimento, da construção. Porque o que primeiro foi construído foi a capela. Depois é que eles começaram o castelo. Esse é o original. Eles usavam óleo de baleia e cascalho de areia de praia para poder dar a liga. Galera, que incrível. Essa parte era tudo de ouro. Tinha uma certa época do ano que o sol entrava pelaquela claraboia e iluminava isso tudo aqui. Ficava tudo iluminado. Devia ser lindo. Com certeza. Mas em 1852 a família abandonou o castelo e foram para o Rio de Janeiro fundar o bairro de Ipanema. Por isso que tem rua chamada Garcia Dávila e Barão da Torre lá em Ipanema. Que bacana. Eu conheço a rua, não sabia que era Garcia Dávila, mas eles saíram daqui, abandonaram em 1852 e foram para o Rio de Janeiro. Por isso que aqui, na época que foi abandonado, em 1903 teve alguém aqui que fez essas escrituras. Quando houve a reforma da capela, não pintaram de propósito. Isso aqui é pedra sabão. Isso aqui não acaba nunca. Não pintaram para mostrar o que não é para ser feito. Mas agora, em 1903, são 122 anos, alguém esteve aqui, na época que estava abandonado. E aí levaram muita coisa. Mas em 1931, o IFAM chegou. E aí tomou conta do castelo. E a Fundação Garcia Dávila, em 1981, eles começaram a chegar para cá e aí reformaram o castelo, começaram a tomar conta, que infelizmente só ficou o que é pedra, pedra sobre pedra. Por isso que levou 73 anos para ser construído, de 1551 a 1624. Isso aqui não cai nunca, galera. Pode ter furacão, pode ter terremoto. E as construções em águas que mais duram. Sim. E você vê aqui, ó, é um formato, bem dizer, se eu não me engano, parece formato de uma concha, né? É justamente uma concha. Coisa incrível, pessoal. Arquitetura linda, as imagens sacras lindas. Ah, olha só essa Nossa Senhora da Conceição, que coisa linda. Eu gosto muito de esculturas, não sei vocês, né? E enfatizando, né, segundo o Heraldo aqui, que esse Santo Antônio e esse São Francisco são da época da construção, né? Ou seja, lá da época do descobrimento. Isso aqui é um material que não tem preço, né? Isso é pura cultura brasileira. Aqui é a parte de trás do castelo. Nós estamos entrando pela cozinha. Esse piso foi colocado para que a gente pudesse ter acesso, porque era verdadeiro carinho. E essa sala aqui, essa sala a gente acredita que era mais usada. Eles faziam as refeições, porque a cozinha era aqui. Esse piso é original, está aí desde a época da construção. Então eles deviam fazer as refeições aqui nessa sala. A gente acredita também que aqui tinha uma peça de madeira que ligava de um lado ao outro,
E aquelas pedras sobressalentes era justamente o teto do primeiro andar e o piso do segundo. O apoio, né? Exato, o apoio. E lá em cima eles guardavam as armas. Por isso que nós temos o nome de armário, armário. Foi daí que saiu o nome armário, que eles guardavam as armas nesse vão que tem aqui. Bacana. E ali em cima são as fofocadeiras ou namoradeiras, são as janelas, que eles ficavam sentados um de frente com o outro para poder conversar, trocar ideia e olhar lá fora. São tipo 2 banquinhos, né? Bacana. Isso. Isso aqui ainda é original, é o reboco original. Esse reboco é original, ainda está por aqui. Mas você vê que aqui não está mais, ó. É pedra sobre pedra, já não existe mais o reboco, caiu. Porque isso aqui deve ter sido trabalhado. Eles deviam trabalhar a pedra, esculpir a pedra para poder fazer justamente a estrutura necessária de porta, de janela, né? Toda a engenharia da época para mim era uma época de engenharia bem avançada, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia ninguém faz, ninguém é capaz de construir um negócio. 400 anos, 500 anos, né? Muito legal, muito legal. Vamos subir aqui em cima. Ali embaixo é o Tivoli. E aquele farol branco é o Projeto Tamar, lá na Praia do Forte. Bacana. Uau, galera! Que lindo! E olha essa parte de cima aqui do castelo, que bacana. Ali era a chaminé. Só que a chaminé era mais alta que o terceiro andar. Então eles tinham essa visão toda privilegiada. Ó. Quase 180 graus. Ó. Vinham de lá até lá. Imagina morar aqui com um visual desse. Visual lá de cima. E aqui eram os quartos. Aqui eram os quartos. Você vê armário, janela. Muito bacana. Bom, galera, e ali em cima vocês vão ver a pontinha do telhado original, né? Isso. Que tá aqui há mais ou menos 470 anos. Foi o que sobrou, tá? Mas é interessante mostrar para vocês terem uma ideia. Bem aqui, ó, essa pontinha aqui. Tá? Esse é o telhado original da fortaleza. E aqui seria a frente, né? Imagina você morar de frente para esse visual aqui, com todo esse espaço. Que coisa maravilhosa. Bom, galerinha, seguimos agora pela reserva, estacionamos aqui o bug e vamos pegar agora um barquinho para ir para a Praia da Barra, né? De Itacimirim. Vamos lá. É muito nome, é muito lugar, a gente vai esquecendo, mas o Heraldo vai sempre lembrando e sempre explicando pra gente aqui sobre esses passeios. E aqui, de novo, pessoal, é o Rio Pojuca. Vocês viram a gente lá na tirolesa, onde a gente mergulhou, e agora a gente está um pouco mais aqui para dentro do Rio Pojuca e a gente vai direto para Barra. Para quem não sabe, Barra geralmente, né, é onde tem um encontro do rio com o mar, é a saída do rio para o mar, né? E é por onde também o rio enche. A maré geralmente ela vaza e ela enche. Fala aí, meu irmão, você que vai levar a gente nesse barquinho aí? Ô, top. Porque essa é voadora. Essa é voadora? É. Mas vai voando ou vai... Não, a gente vai com calma. Ah, não, mas vai pela água, não vai voando não, né? Não. Tá certo. Tudo bem? Tudo bom, Boa tarde, irmão, dá licença. Pode sentar no segundo banco aí. Valeu. Pra cá. Beleza. Heraldo fica ou vem? Heraldo vem. Dizia Zagalo. Vocês têm que me aturar. Isso aí. O Antônio deixou a gente aqui, atravessamos o Rio Pojuca, deixou a gente bem aqui na Barra. Ali o mar, como vocês estão vendo, né? E aqui o rio, coisa maravilhosa.
Muito incrível aqui, bem bonito realmente. Vamos curtir. Agora por aqui, dar uma relaxada, dar uma descansada. Sentamos aqui na barraca de praia Recanto da Sereia. Lugar incrível, barra do rio já ali na frente. A gente consegue ver a diferença do tom da água, né? Marrom no rio, lá para aquele canto de lá, bem azulzinho. Bastante sombra. Água de coco a R$6, ou seja, não tá um preço abusivo, não tá um roubo. Vamos ver se a água aqui é quentinha, como dizem. Parece que sim, deve ser fresca, porque afinal de contas, rio e mar, né? Geralmente a água é bem fresquinha. Vamos lá curtir. Bora! Venha preparado para pisar na areia quente. Aqui, ó, tem essa entradinha aqui de rio que vai desaguar lá na beira do mar. A água do rio aqui é quentinha, uma delícia, galera. Eu acho que vale a pena fazer esse passeio porque você consegue conhecer tudo e ver a dimensão do local. Na verdade, a Praia do Forte ela nem é tão grande assim, é um lugar bem pequeno. E realmente, para ir de van, você que está de motorhome ou para ir com seu carro particular que não seja 4x4, é um pouco mais complicado para você conseguir entrar na reserva de Sapiranga. Então, vale a pena você gastar um pouquinho mais. Então, se você quiser fazer esse passeio, quiser saber valores, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E se você quiser reservar também, é só falar com a gente. Aí, galera, você tem uma estrutura bem boa aqui de restaurante, são vários quiosques. Aqui o valor é bem aquele preço, né, que a gente já conhece, galera, desses lugares hypados. A gente viu aqui, por exemplo, o prato mais barato é R$100, que é a moqueca de peixe. Vou mostrar para vocês o cardápio. Então, galera, se vocês forem fazer esse passeio aqui, né, informação importante, característica aqui do local. O Heraldo estava falando que aqui o fundo é de pedra. Tá? Então, se você chegar e a maré estiver um pouco mais alta, o rio estiver enchendo, não estiver vazando, toma cuidado porque aqui embaixo é tudo pedra. Beleza? É um fundo de pedra, não é só areia. Essas pedras estão tampadas porque o rio está um pouquinho mais alto, mas costumam ficar à mão. Bom, de certa forma lembra também Porto Sauípe, que vocês já conhecem. Lembra um pouco, assim, de longe, Embaçaí. Eu achei aqui bastante parecido com Santo André. Ao mesmo tempo, toda essa questão aqui de rochas, né? Em todas as praias da Praia do Forte você vai encontrar um chão de pedra, porque tem muito coral e pedra, né? Então aqui não deveria ser diferente. E a galera do surf eu acho que deve gostar. Não sei se a condição ali é propícia para o surf, mas daqui a gente consegue ver bem as ondas quebrando ali, né? A maré entrando, é interessante. E lembrar de ter cuidado, né, galera? Rio é sempre importante ficar atento, né, nas condições, né, que estão a correnteza. Então, não tem necessidade de ficar indo muito profundo, né? Dá para curtir tranquilamente aqui na beirinha. Acompanha aí o vídeo até o final, já deixa o like aí, se inscreve para você acompanhar não só esses vídeos que a gente está fazendo aqui de viagem, mas para você acompanhar também todo o processo de montagem do nosso motorhome. Se vocês não sabem, a gente está aqui viajando aí pelo Nordeste, ao mesmo tempo curtindo, ao mesmo tempo montando a nossa van, a Maju. Então eu vou deixar aqui uma playlist para você assistir todos os outros vídeos anteriores de montagem desde o comecinho, quando ela era uma ambulância.
Ficamos aqui 1 hora e pouco, agora vamos rumar de volta lá pro bug para ir embora. E aí, vamos falar agora daquela questão importante que a gente sempre tenta falar, né? Deixar alguma mensagem para vocês. Acabamos de presenciar aqui, rapaz, ó, foi nadando ali pro meio do rio, sem conhecer, não é daqui, sem condição física, obeso. E aí o cara pega e entra, né? Sem pensar no amanhã. E aí, de repente, é pego por uma corrente, cai numa vala, entendeu? Não consegue nadar pro lado para sair da vala, não consegue fazer nada, só sabe, ai, pelo amor de Deus, socorro, vala, né? Vocês sabem como é que funciona. Então não entra, entendeu? Não dá esse mole. Fica essa dica aí, não só para cá, mas todos esses lugares que você tem aí, encontro do rio com o mar, sempre tem corrente de entrada, corrente de saída. Lá em Porto de Sauí, por exemplo, ali tem um redemoinho que prende ali a galera e já morreu pessoas ali mais de uma vez. Então tem que tomar esse cuidado. Agora vamos voltar, vamos terminar o passeio de bug para a gente ir lá no Projeto Tamar. Acaba! Bom, galera, finalmente o Heraldo nos deixou novamente aqui em casa, a Maju, né? Então, Heraldo, muito bom passeio, obrigado pela companhia, sou um cara gentil, atencioso aí, fez o passeio na maior tranquilidade, maior capricho em explicar tudo direitinho pra gente, a gente adorou, valeu mesmo. Fora que o lugar é lindo, paradisíaco, galera. Vale muito a pena vocês virem conhecer a Praia do Forte. Não só parar com o motorhome aqui e andar, mas fazer o passeio, porque você consegue conhecer tudo mesmo. É verdade. E aqui nós temos a estrutura necessária, o suficiente para poder atender a todos vocês. A própria natureza é que é a carro-chefe. A gente só faz conduzir. Verdade. Então, apareçam, venham, que a Praia do Forte merece ser visitada. É um lugar lindíssimo. Isso aí, galera. Vocês querendo fazer esse passeio também, a gente vai deixar aqui o contato. É só vocês entrarem em contato que a gente caminha vocês aqui pro Heraldo na Praia do Forte. Pode vir sem medo, que ó, top 10. Isso aí. Bom, galera, renovamos o estacionamento, né? Peguei mais 2 horas pelo aplicativo. Vamos seguir agora lá pro Projeto Tamar para mostrar para vocês aí um pouquinho dessa informação também, que é bem importante. Tenho certeza que lá a gente vai ter bastante coisa importante aí pra gente aprender. Então, vamos seguindo. O dia não acabou. E também vamos dar mais uma olhadinha ali na Praia do Centro. Se você não viu o vídeo anterior a esse, a gente passou um dia só curtindo as praias, a Praia do Centro, Praia do Lorde, Praia das Piscinas Naturais. A gente mostrou toda a nossa rotina aqui, né, no motorhome e tal, acordando, fazendo comida e curtindo. Foi um dia de curtição na Praia do Forte. Entramos aqui no Projeto Tamar. No ingresso ele custa R$ 44,00 inteira e R$ 22,60, beleza? A gente conversou ali no balcão e aí eles toparam fazer pra gente meia entrada, uma vez que a gente vai divulgar, vai mostrar, então nos deram esse benefício, show de bola. A gente só conversou com o gerente ali e tudo certo. Portão principal ali, a gente veio por ali, aqui banheiros, um palquinho, devem haver shows, apresentações, aqui tem um lugar para você tomar aqui um suco. Vista espetacular, galera. Interessantíssimo para parar aqui, comer alguma coisinha, tomar alguma coisinha e curtir o visual do farol e aqui também do Projeto Tamar. Muito bacana. Então, depois de muita pesquisa lá em 1980, surgiu o Projeto Tamar. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que começou, então, quais foram as primeiras bases do projeto. Hoje nós estamos aí distribuídos em 22 localidades do Brasil, mas tudo começou com as 3 primeiras. Então, em Pirambu, no Sergipe, Espírito Santo, em Regência, e aqui onde vocês estão, na Praia do Forte.
Então aqui hoje é a nossa base regional, né, a base principal, e foi uma das primeiras também por conta da desova da tartaruga cabeçuda, que acontece muito aqui nessa região. Então no mundo nós temos 7 espécies de tartarugas marinhas, sendo que 5 delas vão ocorrer aqui no Brasil. Então a maioria vem para cá para desovar. Então a gente tem a tartaruga de pente, tartaruga cabeçuda, tartaruga de couro, tartaruga verde e tartaruga oliva. A única que vocês não vão conhecer hoje com a gente é a tartaruga de couro, porque ela é conhecida também como tartaruga gigante. Então, é um animal que pode chegar a quase 2 metros só de casco, pesar aí meia tonelada. Então, é muito grande e também mais sensível do que as outras, por conta da sua carapaça. A carapaça dela não tem uma camada grossa de queratina assim como as outras, então não é muito protegida. Então, ela tem a parte óssea e uma membrana que recobre aí esse casco. Então, um animal tão grande e sensível dentro de um tanque não é viável, então não tem lugar nenhum aí em ambiente controlado. É um animal que prefere viver em regiões oceânicas, ou seja, no fundo do mar, né? Ele vive mais profundo e em regiões mais frias também. Então, o único local que ela desova aqui no Brasil é em regência no Espírito Santo. Então, não é comum acontecer isso aqui no Nordeste, por exemplo, porque é muito quente. Cada tartaruga marinha, quando chega à sua fase adulta, ela passa a ter uma preferência alimentar. Então, no caso da tartaruga de couro, ela prefere se alimentar de animais gelatinosos. Então, águas-vivas, salpas, caravelas. Por isso, ela consegue mergulhar aí, além de ter essa hidrodinâmica no seu casco, né? Esse casco possui quilhas, então auxilia ela a fazer grandes mergulhos para conseguir pegar suas presas. Então, ela pode chegar a mais ou menos 1000 metros de profundidade em um único mergulho. Ele tem 37 anos, é da espécie cabeçuda, como eu falei, e não é à toa que o nome dessa espécie é tartaruga cabeçuda. Isso porque ela tem realmente uma cabeça maior aí do que todas as outras espécies por conta da sua alimentação. Então as tartarugas, elas possuem uma adaptação no seu bico para o tipo de alimentação que elas preferem comer. No caso da cabeçuda, ela prefere se alimentar de crustáceos, então são animais que têm a carapaça mais dura, né? Então caranguejo, siris. Por isso ela precisa ter uma mordida potente para conseguir quebrar o casco desses animais e se alimentar. A tartaruga de pente, ela também vai ter uma preferência alimentar, assim como a tartaruga cabeçuda gosta de se alimentar de crustáceos, a tartaruga de pente gosta de se alimentar de esponjas e corais. Então vocês podem perceber que ela tem um bico bem fino e pontudo que lembra de um pássaro, que é para ela conseguir alcançar no meio aí dessas rochas, alcançar as esponjas, alcançar os corais e assim conseguir se alimentar. Então a tartaruga oliva, ela fica lá no fundo do oceano comendo camarões, então ela acaba sendo muito pega aí por rede de arrasto de camarão, ela sofre bastante por conta disso, e depois vocês vão conseguir vê-la por aí. É a menorzinha, parece uma bolachinha, e é esverdeada, ela é oliva, né? Então por isso o nome. É o monitoramento das praias. Então, todos os dias a gente tem uma equipe que sai às 5 da manhã para fazer todo o trajeto, né, a monitoria das praias. Aqui na Bahia são mais ou menos 300 quilômetros de praias monitoradas. Então, essa equipe sai durante a temporada de desova, que vai de setembro até março, para identificar novos ninhos e fazer as marcações. Então, aqui a gente tem um exemplo de marcação. Essa estaca aqui, se vocês notarem ao longo da praia, vocês vão ver algumas estacas dessas, e cada estaca dessa é um ninho de tartaruga. Então a equipe vai lá, verifica, né, através dos rastros, vê que ali tem um ninho, confirma que ali tem um ninho e faz essa marcação. Então 001 seria o primeiro ninho dessa temporada, né? Como eu falei, vai de setembro até março. Então a gente faz essa marcação para mostrar que ali tem um ninho de tartaruga, evitar que as pessoas acabem pisando, compactando o ninho. E em alguns casos a gente coloca essa redinha aqui, que é para inibir um pouco a predação desses ovos. Então a tartaruga marinha, ela é base da cadeia alimentar de vários outros animais, desde que elas são ovinhos. Isso é natural, é natural de acontecer, só que o que tem acontecido é que com o desmatamento da restinga, que é essa vegetação que a gente tem ao lado da praia, então para a construção de novos empreendimentos, resorts, muitos animais que viviam e se alimentavam ali
passam a migrar para a praia para procurar alimento. Então acabam predando aí ninhos inteiros. Então a gente coloca, né, essa redinha aqui. São algumas formas que a gente tem de minimizar um pouco essa predação, porque a gente não quer interferir nesse ciclo que é natural, mas já está tendo a intervenção humana. Então a gente está tentando intervir na interferência humana. É mais ou menos isso. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é um outro trabalho que a gente realiza de campo, que nós chamamos de tartarugada. Então a gente sai aí à noite a fim de flagrar as fêmeas subindo para desovar. Então a fêmea, ela vai escolher aí o período da noite, geralmente, vai subir no ponto mais alto da praia, vai fazer uma cama com a sua nadadeira da frente, e com a nadadeira de trás ela vai fazer um ninho que vai ter uns 40, 50 centímetros mais ou menos, e vai colocar cerca de 120 ovos em cada ninho. Então a mesma tartaruga, durante a temporada, ela pode subir para desovar de 2 a 7 vezes mais ou menos. Então a gente coloca em média uns 900 mil ovinhos por tartaruga, isso por temporada. E é muito ovinho, muita tartaruguinha, mas é justamente porque de 1.000 tartarugas filhotinhas que nascem e conseguem chegar ao mar, 1 ou 2 vão chegar à fase adulta. Então, se a gente vê algum ninho aqui, a gente vai transferir ou para cá ou para outra praia mais tranquila, porque a maré sobe muito e pode acabar levando esses ovinhos, ou em praias muito movimentadas, como em Salvador. Todos os ninhos de Salvador são transferidos para cercados de incubações ou outras praias mais tranquilas. Então, a gente transfere esses ninhos para cá. Eles ficam aqui no período de incubação deles, que varia de 45 a 60 dias, depende do calor. Então, quanto mais calor, mais rápido eles vão nascer. Então, eles nascem no tempo deles, geralmente à noite. A gente chega de manhã, os filhotinhos já saíram, já estão ali no cercadinho. A gente já faz a caminhada deles para o mar. Mas todo final da tarde, a gente faz a abertura desse ninho, para fazer a contagem biológica. Então, para ver quantos nasceram, quantos não nasceram. E para resgatar algum filhotinho que tenha ficado aí no fundo, que esses são os filhotes retidos. Então, eles fazem a facilitação social, que é um subindo em cima do outro para conseguir sair. Só que quem fica lá embaixo não tem ninguém para empurrar, então eles acabam ficando ali. A gente sempre abre para resgatar esses filhotes. E hoje nasceu um ninho essa noite. Então, às 5 horas da tarde, a gente vai fazer a abertura daquele ninho. Então, torçam para ter filhotinhos lá embaixo, porque tendo filhotinhos vocês vão conseguir ver. E a gente já vai fazer a caminhada deles pro mar. Como vocês conseguem ver, essa aqui é uma tartaruga verde, mais ou menos do tamanho daquela ali. E esse é o grampo marcador. Então é um grampo, como eu falei, serve como identificação para essas tartarugas. Então tem o BR de Brasil e um número que é exclusivo de cada animal. Então é muito importante a gente fazer essa marcação, porque se uma tartaruga foi marcada aqui com a gente e ela vai fazer aí sua migração ou em alguma outra base do Projeto Tamar, pode acabar pegando esse animal e vão saber que ela veio daqui, ou até outra instituição em outros lugares no mundo inteiro, né? Porque elas são animais que migram muito. Então a gente tem um exemplo de uma tartaruga que foi marcada lá em Ubatuba, em São Paulo, e foi encontrada lá na Austrália. Então atrás desse grampo a gente tem o contato do Projeto Tamar. Então eles entraram em contato com a gente, falaram que a tartaruga BR e o número foi encontrada lá. Então a gente sabe o estado que o animal foi encontrado, aonde ela foi encontrada. Então é muito importante para a gente manter o nosso banco de dados atualizado com todas as tartarugas que a gente consegue marcar e que passam por nós. Quando eles atingem a idade adulta, né, que é por volta dos 30 anos, os machos desenvolvem uma cauda bem longa, enquanto as fêmeas mantêm uma cauda mais curtinha. Então a gente sabe que ele é um macho por conta dessa cauda que ele desenvolveu. Esse é um animal que está aqui com a gente há muito tempo, então há 35 anos ele está aqui no projeto. Todos os animais que estão aqui, eles foram selecionados para estarem aqui com a gente. Então desde filhotinhos eles estão aqui, eles cresceram em ambiente controlado. A gente não pode retirar um animal da natureza e trazer para um tanque. Todos os que a gente recebe para reabilitação, nós reabilitamos e devolvemos para o mar. Então esses que estão aqui, eles são muito importantes porque é através deles que a gente consegue fazer o trabalho de educação ambiental, de conscientização, estudar a biologia e o comportamento desses animais. Tudo isso para a gente conseguir trabalhar na conservação das tartarugas. Então, através dessas que estão aqui, a gente consegue salvar milhares de tartarugas que estão no mar.
filhote de tartaruga cabeçuda, que é a mesma lá da frente, que tem uma coloração diferente, mas isso é porque todas as espécies nascem com essa cor mais escura, isso para que elas possam se camuflar de predadores, porque elas vão nascer aí no período da noite, onde é mais escuro. Então isso vai ajudar elas a escaparem um pouco, né, da predação. Todos vocês vão querer tocar nos tubarões? Sim. Então vamos ficar um ao lado do outro. Vamos tocar todo mundo junto nesse tubarão? Quem quiser tocar, esse é o momento. Podem tocar. Sintam a textura da pele. Se vocês fizerem assim com a unha, vocês sentem melhor. Agora todo mundo tira a mão da água. Vocês tocaram aí na fêmea. Essa é a açaí, atualmente ela tá prenha, significa que ela tá grávida. Por isso que ela tá gordinha. É. E o outro que tava ao lado é o pai, que é o macho, o pão de leite. Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada a você, valeu. Então, galera, esse é o farol, para vocês verem por dentro. Olha a altura, pessoal. Que bacana. Pena que esse é fechado, não é aberto a visitação. Mas deu para ter uma ideia, né? É chamado de o farol das tartarugas. Que massa! E aí, vocês estão gostando do passeio aqui no Projeto Tamar? Volta pra gente aí, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. A gente tá adorando, tá achando muito legal. Vamos pegar, né, 2 momentos importantes aqui do projeto. Um deles é a alimentação dos tubarões, que vocês viram. Tivemos a oportunidade de passar a mão no animal e tal, ver como é que é esse momento de alimentação. Isso aí, galera, vai começar agora a abertura dos ninhos, eles vão começar a verificar ali, e se houverem filhotes já eclodidos, eles vão retirar e posteriormente vão seguir lá para a igreja, para frente da igrejinha, para fazer a soltura deles no mar. Sejam muito bem-vindos ao evento de abertura de ninhos, tá? Aqui não é um nascimento, é uma abertura de ninho, isso porque esse ninho já nasceu, tá bom? É importante a gente falar isso. Esses ninhos, eles geralmente nascem de madrugada, que é o momento que esses filhotinhos saem do ninho mesmo, também na natureza, aqui na praia. Uma das atividades que a gente tem no monitoramento de praia é a identificação de novos ninhos através do rastro da tartaruga. A tartaruga é um animal marinho, ela não tem patas, elas têm nadadeiras, então quando elas saem para fazer o ninho, elas formam um rastro na areia, e é esse rastro que a gente vai em busca dele, para poder marcar esse ninho, poder identificar ele e poder proteger esse ninho e também acompanhar, monitorar esse ninho. É a melhor forma que a gente tem de garantir que mais filhotinhos estão indo para o mar, assim a gente garante um aumento da população de tartarugas marinhas e assim a gente consegue cada vez mais tirando esses animais do risco de extinção, tá? Então é uma das atividades que a gente realiza para poder ter aí um aumento populacional das tartarugas marinhas. Depois de abrir os ninhos, eles vão soltar as tartaruguinhas aqui na frente da igreja. Bem bacana, vamos lá, acompanhar. Especial, lindo. Ainda mais com o pôr do sol desse, galera, incrível. Dia lindo, nascimento de tartaruga, tartaruga caminhando pro mar, tubarão, tudo que vocês possam imaginar aí, né, misturado a muita cultura,
lá no museu, tudo mais, dia incrível, né? E aí ficamos sem bateria, viemos pro carro, né? Tomamos nosso banho, enfim, arrumamos aqui as coisas, enchemos a nossa caixa d'água, que também chegou ao fim. Vou deixar a localização do posto Petrox, né? Lá eles dão um apoio, pode usar água, tem banheiro. Só não tem chuveiro, mas só deles proporcionarem a gente encher a nossa caixa já está de excelente tamanho. Tá muito bom. Obrigado aí, galera do posto Petrox. E agora lembrar vocês mais uma vez, né, de não deixar de se inscrever no canal, de não deixar de deixar o like e aí um comentário, tá? Se você quer fazer esse passeio também que a gente fez hoje, só deixar o seu WhatsApp aqui nos comentários ou então clicar no link da descrição e vocês vão conseguir agendar esse passeio diretamente com a gente. Lembrando que agendando com a gente você contribui e ajuda o nosso projeto a continuar e a gente poder estar sempre trazendo novos conteúdos e novos lugares para vocês. Um grande abraço, vamos jantar e amanhã a gente parte para um novo destino. Conseguimos desatolar a roda, agora o carro já não está mais atolado, ok? Agora a gente precisa fazer ele chegar um pouco mais para a esquerda para a gente conseguir sair dessa área de areia. Continuamos aqui na saga